E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô voltando, né, com os filmes e leituras e coisas que eu tenho consumido nessa quarentena. Eu ainda estou em quarentena. Eu sei que muita gente tá voltando a trabalhar e voltando aí a sua rotina. Eu tô trabalhando em casa, então eu permaneço aqui em isolamento. E nesse tempo que eu fiquei sem fazer os vídeos, eu assisti algumas coisas, filmes, séries, li alguns livros e eu vou tentar me organizar para ver se eu dou conta de fazer mais vídeos para o canal. O último filme que eu assisti foi o filme Canção da Volta, é um filme brasileiro de 2016, do diretor Gustavo Rosa de Moura. Esse filme eu lembro quando ele foi lançado no cinema em 2016 e me interessou bastante, mas eu acabei não conseguindo ir até o cinema para assistir. Eu fiquei com ele na memória, né? O nome dele ficou na minha memória. E eu lembrava que na sinopse se tratava da história de um relacionamento conturbado de um casal, mas eu não sabia muitos detalhes da trama. E a gente acompanha pela ótica do personagem do Eduardo, essa relação dele com a esposa. A primeira cena, ele chegando em casa de uma viagem, e aí ele pergunta pro filho onde que tá a mãe, né, a esposa dele. O filho fala que ela saiu e eles saem desesperado, né, atrás da esposa, procurando em vários lugares de São Paulo. O filme ele é feito em São Paulo. E aí tem uma cena, inclusive, muito interessante, que eu achei meio forte, assim, que ele vai até o ML, e aí a gente consegue até sentir, né, essa angústia do personagem, quando ele pergunta pro funcionário se, ou pelo nome da esposa, se ele encontra ela lá no ML. E aí o funcionário diz que não tinha ninguém com aquele nome, e ele meio que deságua, né, aliviado. Então a gente já vai percebendo, assim, essa preocupação que ele tem com a esposa. E conforme vai passando aí o filme, a gente percebe que essa mulher, ela tem algum problema ali psicológico, algum tipo de doença psicológica. Provavelmente deve ser depressão ou algo do tipo. E que ela já havia tentado suicídio algumas vezes. O filme ele também tem essa coisa da gente não saber direito que tempo que é, ele não tem uma sequência cronológica correta, enfim, então são alguns trechos que a gente vai pegando, né, algumas cenas ali da vida dos dois, da família, mas a gente não sabe o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Então tem esse aspecto do filme também, que eu achei legal, mas a gente fica meio que suspenso. O personagem do Eduardo, ele é um jornalista, né, da área da arte e literatura, ele entrevista escritores, e aí, né, vê também algumas cenas ali do programa de entrevista dele, inclusive uma participação do escritor Paulo Lins, que foi quem escreveu Cidade de Deus, e ele aparece lá também numa das entrevistas. Enfim, a trama ela vai ficando um pouco mais pesada conforme vai passando, porque o personagem ele começa a ter uma preocupação tão grande com a esposa, que é e a esposa que ele ama, né? Ele é apaixonado, a gente percebe isso. E ele quer muito saber o motivo que ela tentou o suicídio. E uma coisa que eu observei, assim, que em nenhum momento aparece ela indo ao médico, enfim, procurando uma ajuda de um profissional da área da saúde mental. Trechos ali, né? Inclusive, parece que alguns trechos de viagem, sonhos dela e sonhos dele. Tem uma cena lá que ele tá dormindo, e aí quando ele acorda, ele abre a janela, tá tudo cheio de terra. Abre a porta, parece que a casa, o apartamento tá todo enterrado, né? Essa situação meio claustrofóbica, e que eu acho que é um pouco do que o personagem tá passando, né? Ele não consegue ver, ele quer ajudar a esposa, ele quer entender o que tá acontecendo, ele começa a investigar a vida dela, começa a ir nos lugares que ela frequenta, ela faz aulas de dança, enfim, mexer em caixinhas, inclusive o símbolo que tem essa caixinha fechada, né, a caixinha de Pandora que ela tem
ali com fotografias antigas da família. Então fica essa ele entra numa loucura também para tentar ajudá-la. E em meio a isso também a família, tem uma cena também bem interessante que o filho pergunta para ele, o filho já de saco cheio da mãe, da situação da mãe, ele pergunta: por que que você não larga ela, né? Por que que você continua com ela? Então a gente vê como que é essa história de amor, na verdade, ali, com ela. E ela, né, ela é uma personagem que ela sofre ali com essa depressão, mas ao mesmo tempo existem cenas ali que, principalmente quando ela tá com as crianças, né, que ela demonstra ser uma pessoa super extrovertida, que brinca ali com as crianças, que inventa histórias. E tem essa dualidade, né, na personagem da Júlia. Então, ao mesmo tempo que ela, quando ela tá sozinha, ela fica muito para baixo, ela sai, aí ela liga, né, às vezes pro marido, o marido vai lá socorrer, porque ela acho que sente essa vontade de se machucar, ela tem várias cicatrizes. E ao mesmo tempo, com as crianças, né, com a filha que ela tem pequena, ela é mais viva, né, ela se demonstra uma pessoa viva. Tem algumas curiosidades, filme que eu achei legal. O filme, ele se passa a maior parte do tempo dentro de um apartamento. E aí a gente vê inclusive quadros da Marina Persson, mais jovem e tudo mais. E aí eu fui ver, fui pesquisar, né, um pouquinho. O filme ele foi rodado na casa da Marina Persson e do diretor, que é o marido dela, o Gustavo Rosa Moura. Então eles fizeram um filme dentro da casa deles mesmo. Então o apartamento lá é deles. E eles moram lá há muitos anos. E o filme ele é feito todo em São Paulo também. Uma outra coisa, né? Como eu falei no início, né, ele anda ali pelas ruas de São Paulo, a gente vai reconhecendo alguns lugares. E ele usa muita coisa da sombra, da neblina, porque é um filme meio nebuloso nesse sentido, nessa relação tão complicada deles, que tá sempre em conflito e ao mesmo tempo é apaixonada. Até cenas no litoral, na cena final. Eu nem vou falar que é spoiler ou não é spoiler, porque como eu disse, o filme ele não é linear, então ele não tem grandes surpresas, assim, a gente vai descobrindo uma coisinha ou outra. Mas no final tem essa cena do litoral também, que ele para o carro quase que dentro do mar e ela sai e se joga ao mar. Então esse litoral ele tá meio nebuloso também. Uma fotografia mais escura, né? De cores mais escuras. Agora falando um pouco assim do que eu achei que foi um filme muito bem feito. Lembrei agora que eu ia falar também. Para quem for assistir, presta atenção nos recursos sonoros do filme. É muito legal, porque ele acompanha também essa construção psicológica meio atormentada. Então, em momentos de festa, tem aqueles sons, ruídos. É bem interessante também prestar atenção nisso. Mas não é um filme que, pelo menos para mim, eu pensei que eu ia me chocar em alguma coisa. E eu, particularmente, eu gosto de filmes mais pesados e que causem algum tipo de choque. Eu não senti isso. É um filme curto e, ao mesmo tempo, ele tem uma pegada um pouco lenta, e sem grandes acontecimentos, assim. Eu acho que tem mais essas situações que são um pouco mais sensíveis e tal, essa coisa dele ter ido no IML, o filho questiona o pai por que não larga a mãe, e aí a gente vê como que é esse amor que sustenta ainda ele do lado dela, num momento difícil, né, como você viver junto com uma pessoa doente. Tem uma outra cena também que é bem legal, que é uma festinha lá da filha. A amiguinha dela pergunta pra ela, né, por que ela tentou se matar? Porque era algo que todo mundo já sabia.
Os pais dos amiguinhos dos filhos sabiam, a escola sabia das tentativas de suicídio dela. E aí o marido ele já estava atormentado, né? Um pouco com essa ideia de querer saber o motivo. E aí ele pergunta, por que você se matou? E era um momento que ela estava feliz, porque ela estava na festa, estava com as crianças. E aí ela sai assim de uma forma, né? Que você fala, nossa, agora ferrou, né? O que ela vai responder ali pra criança? E ela se sai super bem, né, dessa situação. Então são pequenos momentos assim, mas nada muito chocante, né? Que a gente fala, nossa, que chocante isso. Não teve nada nesse sentido. Bom, gente, então é isso. Vamos ver se eu faço mais alguns vídeos sobre isso tudo que eu tenho consumido. E eu vou ficar por aqui com a Amora. Meu amor, minha gatinha. E até a próxima. Tchau, tchau.